Olá a todos, o meu nome é José Leão, conhecido por todos como o fundador do evento Anisama desde a sua criação em 2015. Após o vídeo, publicado no TikTok, que foram tocados vários assuntos pessoais sobre mim de uma forma bastante distorcida, decidi realizar este vídeo com todas as provas em que a verdade dos factos será restabelecida. A partir de agora, vou reproduzir o vídeo que a Leonor publicou no TikTok e vou dar o contexto do antes e depois de cada mensagem que aparece. Isto para ficarem a saber o contexto de tudo. No fim do vídeo, irei disponibilizar todas as conversas que tive com ela do início ao fim, de todas as plataformas sociais em que tivemos contacto. Por favor, não vão ao Anisama. Antes de contar seja o que for, eu quero dizer que eu odeio exposes. Eu estou muito nervosa de estar aqui a falar. O que eu passei eu não quero que ninguém passe e é o único motivo de eu estar a dar a cara e a dar tantas opiniões como as que eu vou dar agora. Então, para quem não sabe, o Anisama é um evento de cultura japonesa. Eu fui parte da organização do Anisama desde setembro de 2021 até abril de 2023, por aí. Houve várias coisas que aconteceram que acho que é mesmo necessário falarmos. Agora o Anisama está a voltar ao ativo e não pode mesmo acontecer isso. Eu e mais 5 pessoas fomos expulsos do Anisama. Éramos 10 membros da organização, ficaram apenas 4. No ponto em que a Leonor se refere à expulsão dos 5 membros, mais ela própria, foi apresentado na última reunião com todos os membros da equipa um documento com todas as exigências colocadas pelos ex-membros, e caso essas exigências fossem aceites, permaneceriam na equipa, caso contrário, iriam sair permanentemente por sua iniciativa. Logo, eu não aceitei o que estava no documento e, portanto, nesse momento, os ex-membros automaticamente saíram por sua iniciativa. Pretendemos que haja uma conversa e chegada a um meio termo no que toca a estes assuntos. Caso não seja possível chegarmos a um ponto onde todos os membros da organização estão de acordo, os membros envolvidos irão remover-se permanentemente da organização. Eu, depois de saber o que soube hoje, não vou entrar neste acordo com vocês e vamos ficar por aqui. No entanto, o que levou à exclusão da Leonor foram 3 faltas de respeito. Primeiro, durante uma reunião com outro membro dos Artegan, em que se tentou obter uma alternativa ao seu pedido inesperado de contribuição financeira para o grupo, enquanto havia uma parceria, tendo a Leonor decidido interromper-me sem hesitar, ainda por cima de uma forma bastante rude, aos gritos. Após essa reunião, toda a organização estava de acordo em expulsar a Leonor. No entanto, eu dei uma segunda oportunidade e ficou por se decidir entre todos essa permanência dela após o evento que foi em março passado. O evento sucedeu-se e decidiu-se que não a iríamos expulsar. Segunda e terceira falta de respeito terá sido com a mensagem que enviei relativamente ao descontentamento com o facto de os ex-membros terem decidido colocar em causa a decisão de valores pagos por mim após o evento, ainda que todos sabiam que as despesas teriam sido maiores e, portanto, o lucro não foi expectável. Nessa mensagem, na parte final, pedi para que todos não respondessem no grupo, mas sim para ter uma noção e ponderarem a situação, sendo ao que a Leonor não respeitou e pedi novamente para que ela não escrevesse no grupo. No entanto, ela repetiu no mesmo erro e, sendo essa a terceira vez, foi excluída da organização. O nosso grande problema é o fundador José Leão. A minha experiência começou em dezembro de 2019, quando o meu grupo Heartgun foi convidado para atuar lá. Eu, nessa altura, tinha 16 anos. Desde aí que não houve assim muito mais contacto. O primeiro contacto que tive com a Leonor foi em 2019, enquanto ela tinha 16 anos. Enquanto a equipa do Anisama organizava o evento do ano 2019, contactámos com a equipa do KK para perguntar se estariam interessados em participar num evento com um grupo de dança K-pop, o qual nos foi transmitido que eles só são uma página que promove os grupos, mas que poderiam contactar com 1 ou 2 grupos. No entanto, na altura da resposta deles, o Anisama já tinha contactado com outro grupo, no qual estaremos à espera de uma resposta a confirmar, e caso não aceitassem, que iríamos entrar em contacto novamente para falarem com os outros grupos. Visto o outro grupo não ter aceito, foi então pedido para contactassem com os outros grupos em questão, sendo que chegaram a contactar com o grupo Heartgun, tendo sido pedido aos mesmos para que fosse enviada uma mensagem direta para o meu Facebook pessoal. No dia 17 de novembro de 2019, a Leonor entrou em contacto comigo por mensagem direta no meu Facebook pessoal, para serem feitos todos os preparativos para a atuação do grupo no evento. Nesta altura, os únicos contactos que existiram aqui, antes e após do evento, foram somente para tratar de assuntos relacionados ao evento, como podem ver aqui nestas mensagens. Isto foi a primeira interação que tive com a Leonor enquanto ela era menor. O segundo e último contacto que tive com a Leonor enquanto ela era menor foi na LAN Party, um evento realizado pela Escola Dom Pedro V no dia 6 de março de 2020, em que o grupo Artegan esteve a atuar durante o evento e que no final todo o grupo veio ter comigo a agradecer a oportunidade de terem atuado no Anisama e que gostaram imenso do evento. Após este último contacto, eu não falei mais com a Leonor, até ela ser maior de idade. Nos
primeiros 20 dias de setembro de 2021 foi a altura onde eu comecei a conversar mais com o fundador. Foi quando havia bastantes eventos de K-pop a começar a acontecer, várias atividades que me fez estar em contacto com o fundador e que também conversávamos por mensagens. Era uma forma bastante... Quanto a esta mensagem, o porquê de ter enviado e também para ficarem a perceber o contexto antes e depois, estava a decorrer a primeira edição do Cineplay em Setúbal, em que os Artgun iam atuar lá, no qual calhou em conversa a minha ida ou não ao evento, visto que não tinha planos em ir ao evento e também não tinha auferido o salário no qual não tinha posses financeiras para o pagamento das viagens, sendo que a Leonor se ofereceu para ajudar, portanto, a pagar a parte da viagem, e também com o almoço, o qual não aceitei a ajuda monetária, e como consegui maneira de pagar as viagens, só aceitei o almoço. Após chegar ao evento, estivemos a falar durante a tarde inteira até regressarmos a Lisboa, no qual só voltámos a falar quando cada um chegou à sua casa. Assim que a Leonor chegou a casa, foi a primeira a enviar mensagem de que já tinha chegado, em que eu tinha chegado praticamente nessa altura à casa. Passado um tempo, enviei a mensagem que está exposta, sendo que ela própria deu um gosto à mesma e que ela própria, um tempo depois, agradeceu e disse que se tinha divertido também naquele dia. Aqui está o contexto do antes e depois dessa mensagem. estranha de conversa. Nesta segunda mensagem, em que referi que ia dar um salto a Massamá e que poderia ir dar um salto à Amadora, se ela quisesse, para podermos estar juntos. Como podem ver, não a obriguei a nada, e quando ela disse que não lhe era conveniente na zona dela, eu entendi e respeitei totalmente, sendo que depois o assunto mudou-se completamente. Falava de um tom muito... Nesta terceira mensagem, perguntei-lhe qual era o prato favorito dela, e metemos conversa acerca de pratos favoritos. E como eu estava para breve ir jantar com amigos, convidei-a para vir e ofereci-me para pagar-lhe o jantar, em que ela simplesmente agradeceu e depois voltámos a mudar de assunto. A criançada... Nesta mensagem não há muito a dizer. Ela disse bom dia primeiro, eu respondi de volta uma hora depois com o mesmo. O resto podem ver por vocês mesmos, que é autoexplicativo. Foi aí que eu entrei. Se virem as mensagens anteriores, isto foi quando começámos a falar sobre bandas, e que depois se colocou o assunto de saber cantar, tendo ela dito que um dia tinha-me a ouvir a cantar, em que demonstrei nervosismo e timidez quanto ao mesmo, ao que ela referiu que só saberia que eu seria uma cana rachada ou não quando me ouvisse a cantar. Ao qual, a partir daí, referi as frases não me encosto à parede assim, fico sem jeito e, por fim, um dia talvez, não sei, em que depois disso partimos para uma outra conversa diferente. Na equipa da Anisama. O contexto destas mensagens é devido à primeira reunião do Anisama com todos os membros pertencentes à data, no qual eu me estava a sentir demasiado nervoso, pois tinham integrado novas pessoas, as quais não conhecia muito bem, e que por sua vez estava um bocado tímido, o qual fiquei super empolgado para o evento estar novamente a seguir em frente. Ao que lhe agradeci, pois ela foi a pessoa que me puxou para que o evento seguisse rumo, no qual ela agradeceu e disse que foi graças a mim e não a ela, e eu lhe respondi que ela teve parte na mesma e por ter-se oferecido em ajudar, em que no fim ela agradeceu novamente pela oportunidade e confiança. E foi aí também que Estas mensagens, o contexto delas tem a ver com uma parte da minha vida privada que desabafei com ela. No entanto, não vou mostrar as mensagens anteriores sobre essa privacidade. E irei apenas mostrar a resposta dela quanto a isso. Desde que comecei a falar com ela em 2021, tenho estado com um pensamento mais positivo e desde então as coisas têm começado a correr melhor e por isso agradeci-lhe, sendo que a resposta dela está aqui à vista e depois disso vamos jogar. descobri que o fundador gostava de mim desde 2019, quando me tinha visto a atuar com 16 anos. O fundador tem 30 e tal anos. Desde que ele admitiu que gostava de mim, nunca mais tivemos conversas pessoais. O facto de eu ter dito a ela o que sentia, coisa que não tinha planos de fazer tão cedo ou até mesmo nunca, foi devido ao contexto atrás que tem que ser explicado para se perceber as coisas como deve de ser. Isto foi numa altura em que havíamos combinado assistir aos ensaios do grupo de dança dela, Heartgun, em que no dia anterior eu pedi-lhe a morada, as horas e também o montante pelo qual tinha de ajudar para o pagamento do aluguer do estúdio, no que ela disse que já me dizia, no qual fiquei à espera e posteriormente ela ficou a pensar e referiu que era melhor eu não estar presente, pois caso contrário ela não iria estar focada a 100%. Como eu estava empolgado para ir e até tinha desmarcado coisas para poder ir assistir aos ensaios, fiquei um pouco magoado com a situação, no qual ela me pede desculpas, eu aceitei as desculpas e mesmo assim não deixei de estar magoado. E no meio disso, disse que sou uma pessoa direta e digo o que tenho a dizer, mas o que fosse dizer não iria correr bem, sendo que ela disse que caso eu tivesse algo para dizer, para o fazer sem medos, expressei que além de me sentir magoado e em injustiça, visto que ia estar presente nos ensaios uma outra pessoa, fiquei no pensamento de, se essa pessoa pode, porque é que eu não posso? Mas seja como for, respeitei a decisão dela e não compareci nos ensaios a pedido dela, sendo que no final dessa mensagem eu disse que não sou mais do que um rapaz que ela começou a conhecer recentemente.
Em resposta, ela disse que a outra pessoa é um bocado diferente, porque é muito mais jovem que eu e já é alguém conhecido por várias pessoas do grupo. Posteriormente, a Leonor questionou o significado da última frase que eu referi, ao qual respondi à primeira mensagem a dizer que fiquei a entender as coisas e que agradecia a explicação. Depois, quanto à segunda mensagem, expliquei que queria ser um amigo em relação a ela, e não mais do que isso. A partir daí, e como a Leonor deu-me liberdade para expressar tudo o que sentia, comecei a assumir o que sentia por ela, como podem ver em todas estas mensagens, em que ela pegou apenas das partes que mais lhe interessava mostrar, e não no resto, que explica que nunca iria tentar nada com ela por causa da grande diferença de idades. O que eu quero dizer aqui com tenho um fraco, é muito normal haver atrações, fracos, paixonetas, ou seja o que fosse, por qualquer tipo de pessoa. No entanto, assim que eu soube a idade dela, que foi literalmente um dia depois do evento de 2019, eu vi logo que ela era menor, e portanto, devido à idade dela, não tive qualquer atitude ou conversa com ela. No entanto, ela não ficou mal com a situação, até se riu e depois começa a fazer algumas questões. Se já tive sentimentos com alguém muito mais novo do que eu, se não me sentiria estranho em gostar de alguém 14 anos mais novo, o que à data ela já tinha feito os 18 em agosto e eu tinha acabado de fazer os 31 em setembro, em que na verdade era 13 anos mais nova. Ou se foi algo estranho e ou diferente do habitual, ou então se costumo sentir isso com muita frequência para pessoas da idade dela. Ao que eu respondi, o mais importante, à última pergunta dela, em que não acho estranho, que sou muito que amor não escolhe idades, mas que sei manter uma barreira e que isto seria uma primeira vez para mim. Neste caso, gostar de alguém com uma diferença de 13 anos. No qual, 2 mensagens depois, reforça a situação da diferença de idades, em que refiro que tenho sempre cuidado com estas situações de não meter com menores e afins. Deixo aqui as mensagens a correr para que possam perceber um pouco mais deste contexto. Em maio de 2022, eu ia dar um workshop de dança e o evento começou para aí às 3 da tarde, o workshop era só às 5 praticamente. E assim que cheguei, eu estava lá no evento, estávamos todos em rodinha na relva, sentados. Passados uns minutos eu olho para trás e vejo que está lá o fundador em pé, sem estar a participar no Meet. Eu só acenei, ele esteve a observar tudo de pé, até às 5h30, 6, hora que eu comecei a pensar em ir embora. Eu decidi que não ia falar com ele, porque era estranho ele estar ali, então eu não lhe dirigi a palavra, não fui ter com ele. Quando eu tentei ir embora, eu combinei com uma amiga minha que íamos fingir que íamos dar a volta ali a um edifício, para parecer que eu não me estava a ir embora ou ele não tentar falar comigo. Assim que a minha amiga voltou para trás, porque ela ia continuar no evento mais um bocado, ela ligou-me em 5 segundos a dizer: Léo, ele está a seguir-te. Eu tinha uns 15 minutos para ir para andar, ela tinha visão para ir de 5 minutos. E nesses 5 minutos a andar, ela foi sempre dizendo que ele estava sempre atrás de mim. Ele não acelerava o passo, eu estava a acelerar o passo. Só continuava sempre atrás de mim. E atenção, ele nunca referiu que isto aconteceu. Ele nunca me ligou para tentar falar comigo. Se tivesse alguma coisa para falar, só seguiu. Foi muito estranho. O que aconteceu aqui foi que numa das reuniões do Anisama, a Leonor referiu que iria haver este evento K-pop no dia 28 de maio de 2022 e que iria realizar um workshop de dança, no qual não se lembra que eu respondi a dizer que iria aparecer lá, mas sem uma hora fixa, para poder assistir e assimilar ideias para implementar num novo evento com outra temática para um futuro próximo. Sendo que uma das atividades desse evento começou a ser aplicada nos nossos meets. Acontece que ela disse que eu fiquei lá o tempo todo em pé, mas muitas vezes durante o evento eu não estava lá, pois tinha ido dar umas voltas. O facto de eu não ter participado no evento K-pop foi porque não é uma área do meu agrado, ou que eu perceba muito. Depois do workshop realizado pela Leonor, comecei a ver pessoas a irem embora, inclusive ela, o qual pensei que o mesmo já tinha acabado. Visto que eu já não estava a fazer nada lá, também me retirei. O meu trajeto de regresso coincidiu com o dela, no qual eu não estava a seguir, mas sim a dirigir-me ao Vasta Gama para fazer compras. A Leonor refere que eu nunca cheguei a falar sobre o facto de eu ter estado lá no evento, sendo que no dia seguinte houve uma reunião do Anisama, o qual estivemos a falar sobre o mesmo e que até pedi para ela se juntar com outro membro e realizar uma dessas atividades nos nossos meets. Dezembro de 2022, há 6 meses atrás, tivemos um meet de Natal. Ele ofereceu-me isto. Eu vou mostrar por alto e talvez vocês percebam o que é que temos aqui. Eu só recebi isto sem mais nem menos. Aqui dentro está uma declaração. Podem pausar para ler se quiserem. E peço desculpa novamente estar a dar exposes tão grandes. Para que fiquem a entender, no dia 3 de dezembro de 2022, a Leonor já tinha 19 anos. Dentro da organização, por praticamente a maioria dos membros, havia uma brincadeira em que, como a Leonor era a coordenadora de voluntários e também tinha ar de muito mandona dentro da equipa, começámos com uma brincadeira em que ela nos ia chicotear. E por isso, como era uma brincadeira, eu ter oferecido o chicote à Leonor, nunca tendo pensado em qualquer termo sexual, até porque o mesmo foi comprado na loja Mascarilha, que vende artigos para festas.
Dentro da caixa, juntamente com o chicote e uma carta de declaração dos meus sentimentos por ela. Nada que na carta esteja escrito mal, infelizmente está a ser mal interpretada por causa do chicote. Nesse mesmo dia, vários membros da organização tinham conhecimento do que estava dentro da caixa, menos a carta por ser algo pessoal de mim para ela, que até acharam piada. Portanto, fora isto que são coisas que eu passei, fiquei a saber que o fundador falava de vez em quando lhe apetecia abertamente sobre o meu corpo, a elogiar. Aqui sim, posso ter comentado uma vez ou outra sobre o corpo da Leonor, sempre com o intuito de elogiar, mas com respeito, sendo que outros membros da organização também comentaram sobre o mesmo, o qual ela não refere aqui no vídeo e tem conhecimento, como por exemplo, no nosso Meet de Verão 2022, vários membros da organização vieram comentar comigo o corpo dela. Fiquei a saber também que toda a gente sabia que ele gostava de mim, mesmo em alturas que eu achava que ele já não gostava de mim. Sim, admito que cheguei a comentar com outros membros da equipa e outras pessoas que tinham sentimentos por ela, algo que por sua vez não é nada de mal. Quando ele gostava de mim, ele também punha de vez em quando stories. Eu tenho um exemplo em print que eu tirei print porque eu sabia que era para mim. Eu acho que é completamente normal, quando uma pessoa tem sentimentos por outra, publicar textos como este que podem ver. Não tenho grande coisa a dizer com isto, pois isto não tem nada de mal. A partir daqui, todo o resto do vídeo é a Leonor a pedir às pessoas para que não se associem ao Anisama por eu ser pedófilo. Coisa que eu nunca fui e que repudio veementemente quem o é. Nunca tolerei e nem tolero as pessoas que o são. À parte de brincadeiras normais todos juntos, até onde a Leonor entrava nessas brincadeiras, trate sempre com respeito todas as pessoas que têm integrado e participado no Anisama. Dentro de todas as organizações, é normal haver conflitos profissionais entre membros das equipas. Tentei sempre que houvesse um clima de amizade entre todos e não de fundador para colaboradores. A partir daqui cada um tira as suas ilações. Aqui estão todas as provas como podem ver que a minha inocência está provada em relação às acusações da Leonor. Em 2019 ela tinha 16 anos, no qual volto a referir que as únicas interações que tive com ela foram meramente profissionais, antes e após o evento desse ano, e também no evento LAN Party. Em setembro de 2021 foi quando voltámos a falar. A Leonor já se encontrava com 18 anos, sendo já considerada maior de idade. Sendo assim, o chicote e a carta de amor que ela recebeu foram entregues em dezembro de 2022, quando ela já tinha 19 anos. Irei deixar agora no final do vídeo todas as nossas conversas para que possam ler e ter o vosso julgamento, sendo que todo o contexto está lá. Apesar de ter apresentado tudo aqui por partes, mas vão ter acesso a todas as nossas conversas, até ao momento que eu comecei a afastar-me dela, passando a falarmos apenas de assuntos relacionados ao evento. Irão ser ocultadas nessas mensagens todas as informações pessoais como dados, moradas, fotografias, situações médicas e mensagens mais privadas com assuntos familiares, para proteger a privacidade de cada um. Sendo que o resto está aqui exposto, para que todos tomem a sua posição. Esta situação já está entregue às entidades competentes e, como tal, a partir de agora não me vou pronunciar mais quanto a este assunto, já que as explicações estão dadas. Obrigado. Olá a todos, antes de mais agradeço a todos pela vossa paciência em assistir à parte do José Leão neste vídeo, pelo que agora lanço aqui o meu testemunho. Para quem não me conhece ou não sabe do meu background, o meu nome é Tiago Ribeiro e faço também parte da equipa do Onisama, estando na parte da contabilidade e notariado do evento e agora parte do grupo de administração. Além disso, a única pessoa da equipa que não está em Portugal está atualmente na Irlanda. Como podem ver, todas as provas que acabaram de ser expostas neste vídeo demonstram toda a inocência do fundador quanto às acusações de Leonor. Eu conheço o fundador há 8 anos, desde que foi a primeira edição do Onisama em 2015. Juntei-me ao Onisama em 2021, primeiramente para tapar um buraco no notariado, mas acabei de ficar definitivo e agora também como apresentador fixo no auditório, como já devem ter visto nas mais recentes edições. O José nunca fez nada à Leonor do que ela lhe está a acusar. Ele nunca chegaria ao ponto de fazer isso. Eu sei tudo sobre a vida dele e sei bem que ele é completamente inocente. Leonor, reparei que desceste imenso no teu nível e perdi totalmente a minha confiança em ti. Eras uma grande amiga para mim e com isto posso dizer que não quero ter mais nada a ver contigo. Com isto, lanço o seguinte pedido a todos. Pensem bem em tudo isto e em tudo o que viram e tomem a vossa posição quanto à veracidade das acusações a Leonor. Obrigado a todos e desejo tudo bom.